Vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Há cerca de 1755 anos atrás, um jovem chamado Antão, ao entrar na igreja da sua localidade, escutou esta frase do Evangelho. E porque ele a escutou, porque ele a viveu e porque ele a testemunhou, hoje, cerca de 1755 anos depois, aqui estamos, neste lugar a ele dedicado, que tomou como nome o seu padroeiro, a celebrar a festa de Santo Antão. Caríssimos amigos e irmãos, alegramos-nos neste dia por celebrarmos o nosso padroeiro, porque soube encarnar na sua vida a palavra do Evangelho. Então, nós somos convidados a olhar para Santo Antão, para contemplar a verdade do Evangelho espelhada no testemunho da sua vida, para que nós possamos compreender que somos verdadeiramente cristãos, discípulos do Senhor, não porque dizemos, porque acreditamos, não porque aqui estamos nesta manhã a celebrar a Eucaristia, mas porque na vida nós testemunhamos esta palavra do Evangelho. Por isso, Antão é para nós exemplo de fé, é para nós exemplo de vida e de vida cristã. Cada um de nós possa acolher os ensinamentos que nos vêm da sua vida. Porque Deus, só Deus é santo, mas permite que nós, suas criaturas, que nós, seus filhos muito amados, tal como olhou o homem do Evangelho de hoje e diz-nos o evangelista, com afeição, com amizade, com amor, Deus continua a olhar-nos com afeição, continua a olhar-nos como amigos, com amizade, mas uma amizade que é uma amizade sincera, uma amizade que é uma amizade de vida e que vem das suas entranhas, porque é amor. Deus é amor. Então somos convidados, caríssimos amigos e irmãos, a contemplar a santidade de Deus e a percebermos que Deus permite que nós participemos na sua santidade. E, caríssimos amigos e irmãos, o caminho da santidade não é uma utopia. O caminho da santidade é um caminho palpável, é um caminho realizável. Aos olhos dos homens pode ser impossível, mas aos olhos de Deus tudo é possível. E com Deus tudo conseguiremos. O caminho da santidade, caríssimos amigos, como vos dizia, não é utopia. É possível se nós quisermos. É um caminho exigente e que exige de nós e da nossa vida. Se queres ser perfeito, vende o que tens, dá aos pobres e então depois vem e segue. O caminho da santidade é um caminho que exige de nós e da nossa vida. E nós, por vezes, temos medo do caminho da santidade. E até por vezes podemos querer criar desculpas que são tentações. Antão soube também resistir às tentações. E quantas vezes nós arranjamos desculpas para fugir deste caminho da santidade? Porque sabemos que é um caminho exigente. É o caminho que nos convida a dar a face direita a quem nos bate na esquerda. É o caminho que nos convida a amarmos aqueles que são os nossos inimigos, a fazermos o bem àqueles que nos fazem o mal. É este o caminho da santidade. E é um caminho possível, se nós o quisermos. Por isso, caríssimos amigos e irmãos, não tenhamos medo de ser santos. O saudoso Papa São João Paulo II não se cansou ao longo do seu ministério de lançar este apelo às quatro cantos do mundo onde esteve. Não tenhais medo de ser santos. Mesmo neste tulão açoriano, quando naquela tarde do dia 11 de maio de 1991, no campo de São Francisco, o Santo Padre dizia: não tenhais medo de ser santos, sendo daqueles que apontam para metas dignas de filhos de Deus. Caríssimos amigos e irmãos, é este o caminho da santidade, o caminho de metas dignas de filhos de Deus. Um caminho que então que exige de nós, mas que nós somos convidados então a apontar mais alto. Não podemos viver na mediocridade. Temos que então, caríssimos amigos e irmãos, que apontar para estas metas dignas de filhos de Deus. E esta meta é a meta do Evangelho. É a meta desta palavra que nos é proclamada e que nós somos convidados a encarnar na nossa própria vida. Hoje encontramos este trecho do Evangelho
que este homem vai dizer a Jesus que quer ser perfeito, que quer alcançar a vida eterna. É a pergunta que ele faz a Jesus: bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Mas que vida eterna é esta? E esta vida eterna, caríssimos amigos e irmãos, não pensemos que é somente a vida para além da morte. Esta vida eterna é a vida do cotidiano, do nosso dia-a-dia. E esta vida, e este caminho de vida, é o caminho da vida de Jesus. Caríssimos amigos e irmãos, saibamos então deixar que Jesus possa conduzir os caminhos da nossa vida. E reparai que Jesus desafia-nos, a cada um de nós, a segui-lo. Outra passagem do Evangelho, Jesus diz-nos: quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo é eu ter a capacidade de deixar de olhar só para mim, para estar atento ao outro, para estar atento ao irmão. Tomar a cruz, não pensemos que é aceitarmos com resignação, com paciência, as cruzes, as dificuldades da vida, não. Tomar a cruz é fazermos o caminho da cruz de Jesus, e o caminho do Calvário, o que é que foi? Senão um caminho de entrega de vida em favor do outro. Só assim poderemos seguir verdadeiramente o Mestre. Reparai que hoje no Evangelho, quando Jesus começa a responder àquele homem, diz-lhe: tens cumprido os mandamentos? E quais são os mandamentos que Jesus apresenta? Não os primeiros, amar a Deus, santificar festas de guarda, nada disso. Jesus apresenta no Evangelho de Deus os mandamentos que têm a ver com o irmão. Quando diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Caríssimos amigos e irmãos, é este o caminho da santidade, é este o caminho que devemos de trilhar, porque só podemos chegar a Deus através do amor que dedicamos ao irmão. São João é bem claro na sua primeira epístola, quando diz: aquele que diz que ama a Deus que não vê e não ama o irmão que vê é mentiroso. Caríssimos amigos, é a palavra de João, e cada um de nós há de se interrogar e pensar na sua vida como é que tem amado a Deus, recordando sempre que só poderemos verdadeiramente amar a Deus se amarmos o outro, se amarmos o irmão. Este homem que hoje nos apresenta o Evangelho não teve a coragem de dar o passo seguinte. Era um homem bom, era um homem com boas intenções de vida, mas não teve a coragem de dar o passo seguinte. E diz no Evangelista que ele retirou-se pesaroso, porque tinha muitos bens. Ou seja, ele não foi capaz de olhar o outro, mas olhar só para si e para as suas coisas. Caríssimos amigos e irmãos, que as coisas que nós temos e os bens materiais não sejam para nós impedimento para chegarmos ao irmão. Porque aquilo que devemos de ter para nós e para o outro. Havia um santo da igreja que dizia que aquilo que tu tens não é teu, é do irmão. Por isso, caríssimos amigos e irmãos, saibamos ser homens e mulheres que sabem colocar a sua vida e a sua vida naquilo que são e naquilo que têm, em favor do outro, em favor do irmão. Assim fez Santo Antão, que era alguém que tinha muitos bens e que foi capaz então de dar um salto seguinte. Foi capaz de os colocar em favor dos outros, partilhando aquilo que tinha e vivendo então do trabalho das suas próprias mãos. Diz-nos Santo Atanásio, naquilo que nos fala sobre Santo Antão, que ele com as suas mãos trabalhava e tirava o sustento para si e para dar àqueles que lhe pediam. Então foi capaz de dar o salto seguinte. E é o nosso amado padroeiro que hoje nos desafia também a darmos um salto seguinte. Sabemos, caríssimos amigos e irmãos, que sozinhos e com as forças humanas nós não conseguiremos. Mas como nos diz hoje o Evangelho, aos homens pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível. Aos homens é impossível, para Deus tudo é possível. Por isso, caríssimos amigos e irmãos, peçamos ao Senhor que nos ajude a dar o salto seguinte. Peçamos ao Senhor que nos ajude a segui-lo na radicalidade da nossa opção por Cristo. E, caríssimos amigos e irmãos, que tal como Antão, saibamos resistir às tentações e às tentações deste mundo, colocando sempre Deus acima de tudo, porque só podemos chegar a Deus se através dos irmãos nos amarmos uns aos outros como o Senhor nos ensinou.
que hoje, ao celebrarmos a festa de Santo Antão, que esta palavra possa ecoar no nosso coração. Não tenhamos medo de ser santos. Não tenhamos medo de viver esta vida. E esta vida eterna é a vida de Jesus, é a vida com Jesus. E os discípulos de Cristo, no cotidiano de vida, têm que saber viver esta vida com Jesus. O mundo de hoje precisa de apresentar caminhos seguros para trilhar. E nós cristãos havemos com o nosso testemunho de apresentar esse caminho. Como nos desafiava e há pouco nos recordava São João Paulo II, apontando e vivendo, sempre para as metas dignas dos filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.